Muito se fala sobre a reserva de emergência por aí, mas eu vejo que falta um guia prático ali, um guia falando tudo sobre a reserva de emergência, de como investir a reserva de emergência do jeito certo. E aí, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, que nós vamos responder as seguintes questões. O que é a reserva de emergência, para nivelar todo mundo, se você ainda não sabe, os princípios que você precisa seguir para ter uma boa reserva de emergência, quais são os melhores investimentos para você colocar a sua reserva de emergência e ainda vou dar uma dica bônus no final para quem chegar até lá. Então, vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo nós vamos falar sobre a reserva de emergência. E qual que é a importância da reserva de emergência, né? Bom, caso você perca seu emprego, se você tem alguma emergência, precisa de pagar alguma eventualidade, um seguro do carro, ou então precisou de fazer algum exame, fazer alguma cirurgia que não estava prevista no seu orçamento e vai ter um impacto financeiro muito relevante no seu orçamento, você pode utilizar a reserva de emergência para resolver esse problema, né? E é exatamente isso que é a reserva de emergência. É um colchão financeiro, é uma quantia de dinheiro que você tem guardada, que você tem investida para, se acontecer qualquer eventualidade na sua vida, você pode ir lá e resgatar esse valor super fácil, super rápido, super acessível para sustentar essa emergência, para sustentar essa eventualidade. E embora a gente não saiba quando uma eventualidade dessa vai acontecer, quando que uma emergência dessas vai acontecer, o que a gente sabe é que imprevistos são previstos. Eles vão acontecer, a gente só não sabe quando e a gente precisa estar preparado. Muita gente negligenciava a reserva de emergência nos últimos anos, a gente falava, os influenciadores de finanças no geral, falavam sobre a importância da reserva de emergência que você tinha que ter e muitos pensavam, a bolsa está subindo, vou colocar todo o meu dinheiro na bolsa, vou ganhar muito mais do que se deixar, por exemplo, no Tesouro Selic, alguma coisa do tipo, e beleza, de fato estava ganhando mais, só que aí veio a emergência, veio a crise do coronavírus, a bolsa despencou 50%, pessoas perderam o emprego, precisaram de dinheiro e tiveram que resgatar aquele valor que tinham investido na bolsa com 50% de prejuízo. Ou seja, a reserva de emergência é importante sim, você precisa fazer ela para ter uma segurança e conseguir dormir tranquilo mesmo em momentos de eventualidade. Dito isso, o que a gente precisa ter numa reserva de emergência para de fato cumprir a função dela da melhor forma possível, né? Bom, a gente tem nos investimentos três grandes pilares. A gente tem a liquidez, a segurança e a rentabilidade. Na rentabilidade, na reserva de emergência, não é o que a gente quer focar. A gente quer focar na segurança e na liquidez. Por quê? A gente quer primeiro ter a segurança de que na hora que a gente precisar do dinheiro, a gente vai conseguir resgatar ele no valor que a gente tem ali. Não é, por exemplo, no caso das ações que você pode acabar resgatando num valor 50% menor do que você investiu. Então você precisa ter essa segurança que seu investimento não vai desvalorizar muito e também você precisa ter a liquidez de saber que, beleza, aconteceu algum imprevisto, preciso do dinheiro, eu sei que se eu solicitar o resgate daquilo, eu vou ter aquele dinheiro na minha conta pronto para uso em uma velocidade muito alta. E aí, para isso, a gente pode usar ou no D+0, que seria pedir o resgate e o dinheiro já está disponível para uso, ou até mesmo em D+1, que você pediu o dinheiro de volta e no dia útil seguinte o dinheiro já cai na sua conta. Então, esses são alguns dos principais pontos que a gente precisa ficar atento. Beleza, então, eu sei agora que eu preciso ter minha reserva de emergência, eu sei que eu preciso ter liquidez e segurança na minha reserva de emergência e que a rentabilidade eu posso deixar de lado para minha carteira de longo prazo. Mas quanto que eu preciso investir na minha reserva de emergência? Quanto de dinheiro eu preciso colocar lá para ficar super tranquilo sem ter muitos problemas? E bom, a resposta é que quanto mais melhor, mas para a gente deixar a nossa carteira mais eficiente possível e não colocar todo o nosso patrimônio na reserva de emergência, porque a gente pode começar a ganhar dinheiro no longo prazo também depois que passou um certo nível, a gente vai estipular um valor e esse valor vai depender do que você faz da sua vida, qual que é a sua atividade profissional. Se você é alguém que trabalha, por exemplo, concursado, tem alguma carteira assinada, alguma coisa do tipo, que você tem relativamente uma segurança maior, você pode colocar um valor menor na sua reserva de emergência e para título de exemplo, a gente vai usar nesse vídeo aqui 6 vezes do seu custo de vida mensal. Se você ganha, por exemplo, R$6.000 todos os meses e o seu gasto mensal é de 5 mil e esses outros R$1.000 você investe, você vai investindo R$1.000 na sua reserva de emergência até o momento que você atingiu R$30.000. 6 meses gastando R$5.000 todos os meses daria R$30.000. Ou seja, a sua reserva de emergência ideal é ter
30 mil reais nos títulos que a gente vai falar daqui a pouco para você deixar sua reserva de emergência da melhor forma possível. Se você tem alguma atividade que é um pouco mais arriscada, se você é um autônomo, algum empreendedor, algum empresário, alguma coisa do tipo, que corre um risco maior de ficar sem renda e precisa sustentar, por exemplo, você e até mesmo a sua empresa em momentos de adversidade, você vai ter que ter uma quantia maior. Então, nesse caso, você pode ter, por exemplo, 12 meses do seu custo de vida nesses investimentos que a gente está falando aqui. Ou seja, nesse caso de quem ganha 6 mil e gasta 5 mil vezes 12 meses precisaria de 60 mil reais investidos ali na reserva de emergência. E aí perceba que eu estou falando aqui que você precisa ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida ali na reserva de emergência e não 6 a 12 meses da sua renda mensal. Porque muitas vezes você pode ter uma renda maior do que o seu custo de vida. Então você precisa ter alguns meses que você consegue sustentar o seu padrão de vida, sustentar a sua qualidade de vida, para você não mexer na sua qualidade de vida, caso você, por exemplo, fique desempregado. Se você perdeu o emprego, você vai ter 6 meses para conseguir um novo emprego, vivendo a mesma vida que você sempre viveu, gastando o mesmo tanto que você sempre gastou, sem se preocupar que você não tem renda, não tem como sobreviver. Se você perdeu o emprego e não tem como comprar comida para colocar na sua casa, o que você faria? Então, nesse caso, a reserva de emergência vai te permitir ter essa segurança que, beleza, fui demitido, tenho 6 meses para conseguir um novo emprego, mantendo esse meu padrão de vida. Show! Vamos ver agora quais são esses investimentos, as melhores opções para a gente colocar na nossa reserva de emergência que vão cumprir essa condição de rentabilidade mais ou menos, liquidez e segurança. E aqui a gente tem algumas opções. A primeira delas é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título do programa do governo federal do Tesouro Direto que você pode emprestar dinheiro para o governo e ele vai te devolver esse dinheiro com juros no momento do resgate. Então você pode fazer isso e ele é considerado o investimento mais livre de risco do Brasil, porque como você está emprestando seu dinheiro para o governo, você vai ter essa segurança de receber o seu dinheiro de volta na hora que você solicitar aquele resgate. Por quê? Por mais que o governo não tenha condições de pagar aquele valor na data do vencimento, ele tem alguns mecanismos que alguma empresa, algum banco não tem. Então ele pode imprimir mais dinheiro, gerar inflação, ele pode aumentar os impostos, pode fazer uma série de coisas para de fato conseguir arcar com aquele pagamento. Já um banco, se ele não tiver aquele dinheiro disponível no momento de fazer o pagamento, ele simplesmente vai quebrar, não vai fazer aquele pagamento para você. Então, os bancos são seguros, mas o Tesouro é ainda mais seguro do que os bancos. A segunda opção que a gente tem é uma opção que a gente vai investir em fundos DI, fundos de tesouro simples. Ou seja, são fundos de investimento que vai pegar o dinheiro de vários investidores e vai colocar ali no Tesouro Nacional também. E o benefício é que eles não têm taxas também. Esses fundos normalmente são taxa zero, então você não vai ter nenhum custo associado à sua reserva de emergência. Outra opção que a gente tem também é o CDB de liquidez diária, que rende 100% do CDI de bancos tradicionais. E por que bancos tradicionais? Pelo fato de que esses bancos eles são mais seguros, são mais sólidos do que os bancos digitais. Eles são maiores, têm um balanço mais robusto e por aí vai. Então a segurança deles naturalmente é maior do que um banco digital que está crescendo agora, não tem uma base tão alta de clientes assim e não tem uma carteira de crédito tão eficiente. Por isso, mesmo que em alguns casos os bancos tradicionais tenham alguma taxa, talvez valha a pena você colocar o seu dinheiro lá na reserva de emergência pelo fato de você ter essa segurança também. E além disso, existem algumas formas de você ter uma conta num banco tradicional sem precisar pagar tarifas bancárias. Você pode ou ter uma conta com serviços essenciais, que aí não vai ter tarifa nenhuma, e também você pode investir um valor acima do valor mínimo para você eliminar aquelas tarifas, ou seja, se você ultrapassar aquele valor, você não vai pagar mais taxa de manutenção de conta e com isso já deixa de ter aquele empecilho de ter altas taxas nos bancos tradicionais. Então, essa é uma das opções também que você tem. Por último, a quarta opção que eu quero falar aqui é você deixar o seu dinheiro em alguma conta remunerada de algum banco digital ou até mesmo um CDB de liquidez diária de um banco digital que renda próximo de 100% do CDI também. Por que ela é a última que eu estou falando? Justamente por essa questão da segurança. Como a reserva de emergência, a gente quer ter a maior segurança possível para, de fato, na hora que acontecer a emergência, acontecer qualquer problema, a gente não quer ficar preocupando se a gente vai conseguir resgatar ou não, se o banco pode quebrar ou não, porque em momentos de crise, momentos de estresse, pode ser que isso aconteça com alguns bancos específicos. Então a gente não quer ter esse problema, mais esse problema no momento de adversidade. Então a gente tem que ter uma segurança ainda maior na nossa reserva de emergência. Mas caso você queira, você pode de fato colocar o seu dinheiro ali num CDB de liquidez diária de um banco digital, mas sempre tendo uma atenção redobrada em relação a isso. E já aproveitando que a gente está falando dessa questão de segurança na reserva de emergência e banco
bancos digitais, eu quero falar aquela dica bônus que eu te prometi no início do vídeo. Mas antes, se você curtiu esse vídeo até aqui, ainda vai receber essa dica bônus, deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse é um vídeo de valor e possivelmente vai entregar ele para outras pessoas também que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, beleza? E só para não perder o costume também, se você chegou até aqui, vai ver até o final, comenta aí embaixo, hashtag tô contigo, que eu quero saber se você faz parte desse time de quem me acompanhou até aqui, beleza? Agora bora lá. A dica bônus que eu quero trazer para vocês é você diversificar a sua reserva de emergência. Todo mundo fala de diversificar suas ações, diversificar sua carteira de longo prazo e tudo mais, mas eu vejo pouca gente falando sobre diversificar a sua reserva de emergência. Porque se a gente está querendo uma segurança maior na nossa reserva de emergência, nada mais justo do que a gente diversificar o nosso risco de qual instituição financeira a gente está deixando o nosso dinheiro. Ou seja, se você quiser colocar um pouco no Tesouro Selic, um pouco em banco digital, um pouco em banco tradicional, um pouco em fundo de investimento, fica à vontade, melhor ainda, você dilui esse risco que você teria. E principalmente, se você for colocar a reserva de emergência em bancos digitais, não coloque só em um banco digital, independente de qual seja, pode ser o Banco Inter, pode ser o Nubank, pode ser qualquer outro que você queira deixar, pelo fato de serem bancos digitais, pelo menos diversifique um pouco. Eu faria isso até se fosse, por exemplo, um banco tradicional. Se for Itaú e Bradesco, vale a pena diversificar também. Coloca metade em cada, metade no Inter, metade no Nubank, o que quer que seja o que você preferir, o que for mais adequado para você. Mas o ponto aqui é, diversifique a sua reserva de emergência e coloque pelo menos um pouquinho, que seja metade, em instituições financeiras diferentes. Porque pode ser que em algum momento alguma delas quebre, mas você ainda vai ter pelo menos 50% da sua reserva para sustentar até o FGC te pagar, porque a gente sabe que o banco pode te quebrar, se você tiver até 250 mil reais investidos ali, você vai receber de volta pelo FGC, mas ainda tem o risco que você pode demorar um pouco a receber. Então, se você tinha todo o dinheiro ali e demorar 45 dias para receber de volta no momento que você precisava daquele dinheiro, de nada adianta ter aquela sua reserva de emergência. Então, tenha a reserva de emergência em bancos diferentes, porque se você tiver metade em um e metade em outro, até você receber do FGC, que o prazo médio é uns 45 dias, você está consumindo a reserva do banco que sobreviveu. E aí depois dos 45 dias você recompõe aquela sua reserva de emergência. Então, tenha a sua reserva de emergência, faça ela do jeito certo, nos investimentos que a gente mencionou aqui, priorize sempre liquidez e segurança, deixa a rentabilidade de lado, a rentabilidade você vai buscar lá na sua carteira de longo prazo com as ações, reservas de emergência é para não correr risco, beleza? Se esse vídeo te ajudou, pega o link dele aqui em cima e manda para aquele seu amigo no WhatsApp que provavelmente está começando a investir também, tem dúvidas em relação a isso, manda naquele seu grupo de investimentos que você tem com as pessoas, compartilha essa informação com mais gente que todo mundo vai se beneficiar. E também assiste algum desses vídeos que está aparecendo aqui na tela que provavelmente você vai gostar também, beleza? No mais eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.